Oi, gente! Sejam bem-vindos ao canal Furquim. Sou o Salatiel. E eu sou a Rebeca. E estamos aqui mais uma vez para lhes trazer novidades. E nós recebemos uma pergunta de uma internauta lá no Instagram, né, amor? Internauta. Uma internauta, E ela perguntou pra gente como nos conhecemos. E a gente vai trazer um pouco dessas pérolas pra vocês. Isso. Então vamos lá, como nos conhecemos? Bom, pra começar, eu já conhecia a Rebeca. Eu já conhecia... Bom, ela tinha... de vista. Exato. Ela tinha 13 anos de idade, eu tinha 14 e eu preguei num congresso deles em Porecatu. Acho que era de criança, adolescência, não sei, não me lembro. Era os dois juntos. Aí eu preguei no evento deles e eu conheci a Rebeca lá, com a saia vermelha. A camisa branca, Nossa, ele lembra de tudo. Cabelo longo, o cabelo dela era bem longo, tá, gente? Não era só isso aqui não, era bem maior. E ela era bem magrinha também. Eu lembro que eu tava lá, eu era meio feio, né? Porque eu melhorei. Ai, claro, amor. Ela tá fazendo isso pra me acalentar, porque ela sabe que não melhorou nada. Ai, para. Tá, mas tudo bem. Então eu já conheci ela. Porém, eu nunca disse oi. Eu nunca disse Nem eu. tudo bem. Nunca, nem sequer naquele tempo, peguei na mão dela pra dar um Pai do Senhor. Nada. Não ele fiz era isso. assim, gente. Aliás, uma vez nós fomos na Central do Deus de Amor e ela foi lá com o grupo dela e pelo menos um Pai do Senhor saiu. Ela falou, eu não lembro. Falei, pai, mas eu me lembro. Isso aí eu não me lembro, não. Tá, mas foi aí que eu conheci ela. Eu já conhecia ela, mas nunca tinha dado sequer um oi. Então, 10 anos depois, até coisa acontece. Nossa, 10 anos, muita coisa, hein, gente? Muita coisa. E aí, quando deu 10 anos depois, ele foi pra uns caminhos e eu pra outros caminhos. Mas quando tem que ser de Deus, Deus une de volta. Olha, uma coisa interessante. Em 2018 eu fui pregar na igreja que ela frequentava, que ela era membro lá. E eu esperava muito ver ela lá. Mas, gente, ela não estava lá naquele dia. Eu nem sei onde eu tava nesse dia. Ela não estava lá naquele dia, mas foi 10 anos depois. 10 anos depois foi com um pôster meu sobre o pecado, que ela comentou lá no Instagram, no direct, o meu post que fiz. E então a gente começou a conversar. A gente se conheceu assim, de vista, desde os 13. Mas para conversar e se conhecer, ela já tinha 22 anos de idade. Isso. E aí eu comentei e eu disse, paz, tudo bem? Ela disse tudo bem, eu respondi e a gente começou a conversar. Gente, ele me respondeu assim, paz, madame. Tipo, metida, sei lá. Eu levei pra esse ponto. Mas ele diz que ele chama assim. Era um costume falar não só com ela. E eu já não gostei disso. Aí eu falei, oxe, quem é ele? Nunca falou comigo. Tá falando paz, madame. Eu já nem era de conversar muito com pessoas, mas tudo bem. Mas foi assim que nós começamos a nos conhecer. Acho que foi numa sexta-feira, né? Foi numa sexta-feira ou num sábado, não me lembro bem. A gente foi conversar, eu sei que no outro dia ela tinha que sair, mas começamos a conversar durante a semana. Foi questão aí de 5 a 6 dias que ela disse que viria para Londrina ver o pai dela. Aí ela disse, olha, sexta-feira eu vou estar aí vendo meu pai. Eu falei, poxa, que legal, você vai estar aqui em Londrina. Que tal a gente marcar alguma coisa pro sábado, não sei, se ver, conversar, Só que antes da gente se ver, né, amor? Antes da gente se ver, ter relacionamento mesmo, eu contei pra minha mãe, no dia que a gente conversou, eu tava na casa da minha mãe, e eu falei pra minha mãe, sabe com quem que eu conversei? Sabe quem que eu conversei? Ela disse assim, quem? Eu falei assim, o Salatiel Furquim, lembra? Ele pregou aqui na nossa igreja, você lembra dele? Aí ela disse, nossa, lembro, prega demais, nossa. Ela gostava de ver o Salatiel pregar desde aquele tempo e tal. Aí eu comentei assim com ela, passou. No meio da semana, que eu já morava fora porque eu tinha que trabalhar em outra cidade, então eu já morava fora por causa do trabalho. Eu mandei uma mensagem pra minha mãe, né? Oi, tudo bem? E aí ela falou assim, filha, sonhei com você essa noite. E aí ela falou assim, aí ela contando o sonho, ela falava assim que ela sonhou que eu estava casada
com um rapaz que a gente já conhecia, só que ela não lembrava o nome, mas ela via o rosto dele. E a gente estava casada, por isso que eu brinco assim que eu vou ter 3 filhos, porque no sonho da minha mãe, eu tinha 2 filhos já com esse rapaz, a gente era casado e ainda tava grávida de outro. E eu saía pra ganhar neném e ela ficava com os nossos filhos. Aí eu perguntei, mas mãe, você lembra quem é? Ela falou assim, eu sei quem é, mas eu não lembro. Aí eu mandei a foto do Salatiel, falei, ó, tô conversando com ele. Assim, mas não é nada sério, porque eu já tinha passado por uns perrengues e eu tava assim, meio frustrada, assim, não queria mesmo entrar em relacionamento, não queria, quem não sabe aqui, quem sabe já me conhece, eu já fui noiva antes do Salatiel e eu fiquei muito frustrada mesmo. E aí minha mãe falou isso aí, foi tipo, Deus falou com a minha mãe antes, porque senão eu não iria querer, sabe? Então foi tudo assim, de Deus. E aí eu mandei a foto do Salatiel e mandei a foto de um amigo pra ver, será que a minha mãe tá falando sério? Mandei, porque os dois era moreno. E aí a minha mãe falou assim, não, é esse aqui que você me mandou por primeiro, tenho certeza, é o Salatiel Furquim. E aí nisso a gente já tava conversando, ele tinha ido pra igreja, né, amor? Isso, ela contou isso pra mim, foi numa quinta-feira, um dia antes do aniversário dela, foi no dia 12 de agosto. Isso já tinha uns 4 dias de conversa. No dia 12 de agosto, que a mãe dela contou o sonho, que ela enviou a foto, e foi uma foto que eu tirei antes de ir pro culto. Eu estava indo pro culto na Água Viva, falar com o meu pastor Sérgio, e eu mandei uma foto antes de ir para ela. Falei assim, como é que eu tô? Tô bem, vestido? Mandei para ela e ela mandou para a mãe dela, e a mãe dela é esse mesmo. Só que vale lembrar, agora é o meu lado, antes de eu conversar com a Rebeca, antes dela se apresentar, antes mesmo de qualquer coisa acontecer, antes de qualquer coisa acontecer, eu recebi uma profecia da parte de Deus. Eu também estava frustrado. Para quem já me conhece, eu também saí de um relacionamento frustrado, fui traído, enfim. Então, foi aquela coisa, eu estava muito para baixo, muito desesperançoso. Até que eu não preciso de pena, tá? Foi a partir disso, até fugiu um negócio da minha cabeça, olha só. Mas, gente, veja bem, 30 dias antes de eu conversar com a Rebeca, eu recebi uma profecia. E a profecia, eu tenho ela até hoje gravada, da irmã Sueli. Ela profetizou na minha vida, ela disse que o Espírito Santo acordou ela de madrugada com o meu nome. Ela acordou com o meu nome na cabeça, Salatiel Furquim, Salatiel Furquim, Salatiel Furquim. E ela foi orar para poder entender. Aliás, fazia muitos anos que eu não conversava com essa irmã. Aliás, eu nunca fui conversar com a irmã, né? E ela simplesmente me deu um áudio e falou, olha, o Espírito Santo me acordou de madrugada, citou o seu nome e eu fui orar sobre você e o Espírito Santo mandou te dizer algumas coisas. Eu estou indo trabalhar, inclusive ela estava com voz cansada e ela começou a caminhar na rua falando comigo, dizendo que Deus tinha ouvido a minha oração, de que Deus também viu a fidelidade, enfim, Deus viu tudo isso. E no final ela disse o seguinte, o Espírito Santo mandou te dizer, Salatiel, que Ele está te dando um matrimônio santificado. Ele está te dando um matrimônio santificado e os seus filhos serão sacerdotes santos em volta de sua mesa. Aquilo me arrepiou todo e no final ela concluiu com 4 sim. Ela disse, Deus está dizendo sim, sim, sim e sim. Ele disse isso. O Senhor disse para ela esses sims e disse, está me dando um matrimônio santificado. Eu corri para minha irmã e disse, Deus está me dando um matrimônio. Ela perguntou com quem? Eu falei, não sei. Ele só disse, está me dando um matrimônio, está dizendo sim. Se ele está dizendo sim, é para a próxima pessoa que vai aparecer na minha vida. Foi a partir de então, 30 dias depois ou menos, tá? 28 a 30 dias, a Rebeca apareceu. Ela veio conversar comigo e com 4 dias de conversa, ela já tinha mandado a foto para a mãe dela, que também teve um sonho. Vale lembrar que a minha mãe também teve um sonho com ela e sonhou com o cabelo dela, tá? A minha irmã também teve um sonho com ela. Só que ninguém sabia quem era a Rebeca, nem os sonhos conseguiam desvendar, porque eram detalhes. No sonho da Kézia, gente, ela fala assim que a menina que ia casar com o Salatiel, eles já conheciam. Isso, no sonho é que já conhecíamos ela, mas não sabíamos exatamente, mas já conhecíamos, já tínhamos visto,
Claro que a Rebeca não queria passar pela nossa cabeça, nem pela minha, não ia passar pela cabeça de ninguém, porque mora em Porecatu, estamos a 10 anos de distância um do outro e nunca sequer conversamos na vida, né? Então, não iria passar pela nossa cabeça, mas eu fiquei na expectativa. Começamos a conversar e numa terça-feira, eu me lembro que peguei meu celular, numa terça-feira, e conversando já com ela, a gente começou a conversar na sexta, e na terça-feira eu peguei a foto dela e mostrei pra minha mãe, e disse: mãe, eu vou casar com essa moça. Aí a minha mãe disse: lá vê se ela estiver delirando, ela vai se decepcionar de novo, e não sei o que, e não sei o que. Eu falei: não, mãe, anote o que eu estou falando, esta é a minha esposa, eu vou casar com ela. Foi a partir de então que na quinta ela manda a foto pra mãe, e na sexta-feira ela vem pra Londrina, não é, amor? Isso. Nossa, foi muito legal isso aí, porque eu fui pra ver meu pai, e aí eu ia posar lá. E aqui, né, que agora a gente mora aqui em Londrina. Londrina, poxa. Então, na sexta-feira mesmo eu cheguei, consegui vir a primeira vez dirigindo pra Londrina, morrendo de medo, mas cheguei, viva. E aí, nós conversando lá na casa do meu pai, eu contei pro meu pai. E assim, eu não esperava a reação do meu pai, porque o meu pai falou assim: ué, então chama ele aqui. Em vez de vocês saírem, Quer chama... peitar, é coisa de pai, quer peitar. Chama ele aqui pra gente conhecer. Aí eu fiquei: meu Deus, mas sei lá, né? Mas, então, enfim, chamei, ele apareceu lá de Uber. Ah, essa parte é importante, não pode faltar. Então ela mandou uma mensagem pra mim e falou assim: que tal você vir aqui no meu pai agora? Meu coração acelerou na hora, porque não sei, gente, eu não sei explicar, mas desde a sexta-feira que a gente começou a conversar até a sexta-feira eu já tinha apaixonado por ela. Eu já tinha apaixonado, foi coisa rápida. E então... E eu gostava muito de conversar, nossa, parecia que batia muito os nossos pensamentos. Era muito interessante. Aí, outro dia a gente vai jogar um pouco das indiretas que a gente dava quando a gente tava conversando. Nossa, verdade. E na quinta-feira, gente, nessa quinta-feira que eu falei que eu mandei a foto, que a mãe dela sonhou, era o aniversário dela. Era. Ou seja, o presente dela foi... Ah, meu Deus! Sempre ele fala isso, gente. Mas veja bem, isso na quinta-feira é aniversário, na sexta-feira ela me chamou pra ir lá. Eu peguei um Uber e fui. Eu estava numa Export branca e eu fui até ela. Quando eu cheguei lá, gente, fazia muito tempo que eu não via, muitos anos que eu não via a Rebeca. Quando eu saí do carro, que eu a vi, ela estava de vestido preto, cabelo curto, mas ela já estava um pouco loira, né? Mas ela estava com o vestido preto. Ela estava com o vestido preto mexendo no celular. Pensa, uma menina tímida. Ela não conseguia nem olhar para mim quando eu saí do carro. Ela estava tão tímida que ela ficou olhando pro celular. Ok? E eu fui até ela. Quando eu cheguei perto dela, eu dei oi, gente, meu coração disparou. Aí ele me deu um beijo no rosto, eu senti aquele perfume dele. Aí meu coração já disparou, já. Foi incrível, gente. Olha só, aí nós entramos para dentro, eu olhei, vi a casa do pai, o pai dela levantou, me cumprimentou, cumprimentei ele e fomos sentar na mesa para conversar só nós dois, né, amor? Isso. Só nós dois. Aí ela foi pra mesa, ela tava um pouco maquiada, ela não tava com nada nos olhos assim, mas tava com pó e tal. Ela sentou e colocou a mão assim, começou a conversar comigo. E eu comecei a conversar com ela e começamos a conversar sobre trabalho, Tanto de detalhes. mistério. Começamos a conversar sobre muita coisa. Até que em um dado momento... O que aconteceu, amor? Você me pediu em casamento. Sabe qual é a diferença entre eu e a Rebeca? A Rebeca não é nem um pouco detalhista. Ela vai direto ao ponto. Eu sou entendeu? assim. Mas eu sou... O Espírito Santo. Eu gosto dos detalhes. Então conta. Eu gosto dos detalhes, que pra mim faz muita diferença. No meio da conversa, eu senti muito forte a presença do Espírito Santo na mesa, muito violenta. E eu não sabia se ela entendeu, se ela não ia entender, porque eu não sabia nada da vida da Rebeca. Mas eu tive a convicção da presença do Espírito Santo naquela hora, sentando do meu lado. E na hora que ele sentou, ele me disse: pare a conversa. Na hora que eu parei a conversa, ele me fez entender que tinha algo a mais acontecendo. É mais que óbvio, né, gente? Porque desde sexta-feira até aquele dia eu estava apaixonado por ela. Eu só não sabia se ela estava querendo alguma coisa. Suspense. Foi aí, exatamente. Foi aí então que eu perguntei para ela. Eu perguntei: Rebeca, tem alguma coisa mais acontecendo aqui? Não tem? Tem? Não tem? Aí ela, não, tipo,
como assim? Não tô entendendo o que você tá falando. Aí eu, não, tem alguma coisa mais acontecendo fazendo aqui. de sonsa. O que tá acontecendo? Eu não sei se de fato ela estava fazendo de sonsa ou se ela não entendeu nada mesmo. Porém, gente, naquele momento eu falei, tem algo mais acontecendo aqui. Rebeca, o que você quer? O que você quer realmente? Aí ela olhando assim, não tô entendendo. Eu falei, o que você realmente quer? O que você sonha? Qual o teu sonho? Sinceramente, se esse não era o sonho dela naquele momento, foi. Mas ela tem algo pra contar. E ele perguntou qual era o meu sonho. E eu olhei pra ele e foi na lapa, assim. Respondi na hora. O meu sonho é casar com um homem de Deus. Ela respondeu isso, gente. O meu sonho é E aí casar ele com que um não homem é de Deus. bobo nem nada, não perdeu nem tempo, já respondeu. Não, aí ela disse assim, meu sonho é casar com um homem de Deus. Na hora que ela falou isso, eu entendi o que o Espírito Santo estava falando. Foi aí então que eu olhei pra ela na mesma hora que ela falou e sem titubeios eu respondi o seguinte: quer casar comigo? Eu fiquei desse jeito que eu tô rindo, sem saber o que falar, porque já tinha saído de um noivado, frustrada. Agora ele tá me pedindo em casamento. Eu simplesmente mandei uma jogada, né, de sábia. Sim, eu quero. Mas, tipo, por trás desse sim, eu quero, um dia a gente casa. Um dia a gente casa. Mas na hora eu falei pra ela, você quer casar comigo? Ela se espantou e disse assim, mas já? Agora? Eu falei, sim, agora? Gente, só pra vocês saberem, eu não pedi a Rebeca em namoro. Nós namoramos 1 ano, certo, amor? Sim. Mas eu nunca pedi ela em namoro. É pessoal. É pessoal. Assim, namorar mesmo, a gente namorou 6 meses. 6 meses a gente ficou noivo, preparando pro casamento. Então, Isso. contando 1 ano de, assim, namoro já noivado, a gente se preparou muito pro casamento. Foi 6 meses ali, ó, ralando mesmo, trabalhando. Ele com as agendas dele, eu no Aulas trabalho, aulas. Vendemos até pizza pra pagar esse... E a gente foi escarnecido, zombado por pessoas que falaram, ai, tá vendendo pizza, onde já se viu? Tá vendendo pizza, não estão vendendo pizza, vendemos foi o único, só de pizza foram 15 mil reais. Não foi isso não, foi sim. Tá, só de pizza foi 10 mil reais que pagou o casamento. Claro, foi muito mais o casamento, mas já foi um... Bom valor. Mas foi na honestidade, gente. Ninguém tá roubando, então isso pra mim não é vergonha. E aí, beleza? Casamos. Foi assim. Foi tipo assim. Foi assim. O que é isso? Não, tem que contar a melhor parte, a cereja do bolo. Escuta, vamos terminar esse vídeo. Mas só pra você pegar o segredo, eu pedi ela em casamento e ela aceitou casar comigo. Foi aí então que foi uma loucura, gente, foi uma loucura. A questão de uma semana, Verdade, eu você comecei... chegou na conta como você chegou na sua mãe. Questão de uma semana, na sexta-feira eu comecei a conversar com ela e ela comigo, e 1 semana eu pedi ela em casamento. Vocês não fazem ideia que loucura é essa? Loucura mesmo, e a doida que aceitou E ainda. na terça-feira eu falei pra minha mãe, eu vou casar com essa menina, eu vou casar com essa menina. Na Minha mãe... sexta, tinha E pedido em casamento. minha mãe, olha ele delirando de novo, tal. Mas eu disse, vou casar com ela. Na sexta-feira, depois que eu fui embora, depois que eu piquei a mula, só pra lembrar, eu não beijei ela aquele dia, tá, minha gente? Exatamente. Não beijei, tá? E foi proposital. Agora, escute bem, na sexta-feira que eu voltei pra casa, adivinha o que eu fiz? Eu fui na minha mãe, ela tava deitada na cama, ela tava deitada assim, meio que dormindo. Eu falei, mãe, ela, que foi? Aí eu disse, mãe, eu pedi ela em casamento. Aí ela disse assim, pediu quem em casamento? Eu falei, eu pedi a Rebeca em casamento. Você pediu a Rebeca em casamento? Onde é que você tava agora? Eu falei, eu tava lá na casa do pai dela com ela, eu pedi ela em casamento e ela aceitou. Ela disse assim, você pediu ela em casamento? Você tá doido? Como é que você faz um negócio desse? Você nem conhece a menina direita. Eu falei, o Espírito Santo desceu na hora lá e ele disse, e eu pedi ela em casamento. Minha mãe ficou doida da cabeça, aí eu saí de lá e fui lá na casa da minha irmã, que ia na casa de trás. Quando eu entrei lá dentro, minha irmã estava deitada, mexendo no celular. Aí eu disse, Kézia, eu pedi ela em casamento. A Kézia deu um pulo e falou, você pediu quem em casamento? Eu falei, eu pedi a Rebeca em casamento e ela aceitou. Ela, você tá doido? Você pediu alguém em casamento assim? Com 1 semana de conversa? Eu falei, sim, e ela aceitou. Aí ela, será que ela não é a moça do meu sonho, não? Eu falei, eu não sei, ela é, eu não sei, mas Deus falou comigo na hora, foi incrível, ela aceitou. Gente, só pra finalizar esse vídeo, no dia seguinte era aniversário de Isaac, sabe o que eu fiz? Eu trouxe a Rebeca pra casa, com uma multidão, família, todo mundo reunido. Eu não queria ir. Então, Foi o que eu extraordinário. fiz? Eu falei, vou pensar. Aí eu liguei pra minha mãe, né? E aí minha mãe falou assim, não, você vai. Olha minha mãe,
Gente, minha mãe nunca apoia tanto assim. E com o Salatiel, ela apoiou. E ela falou assim, não, você vai sim. É o brilho. É o brilho. Talvez seja. É o brilho. E aí ela falou assim, vai sim, larga de ser boba, não importa o que você já passou, vai sim, vai dar tudo certo. Só que assim, eu ainda meio receosa, eu falei pra ele, ó, eu vou pensar. Aí nessa noite, assim, que eu posei lá, na casa do meu pai, e eu falei assim, antes de dormir, eu falei assim, eu vou orar, eu quero que Deus fale comigo, porque... Assim, Deus estava mostrando pra todo mundo, Deus estava mostrando pra minha mãe, pra mãe dele, pra irmã dele, mas não tinha falado comigo, sabe? Eu sentia e tal, mas eu não conseguia Isso discernir. foi na sexta-feira. Eu não conseguia discernir e eu pedi pra Deus me mostrar. Então, eu fui e dormi e tive um sonho. E no sonho eu tava na igreja que eu congregava na Madureira de Porecatu e eu estava no altar cantando o algo novo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Fazendo todo medo desaparecer. Trazendo sobre mim um novo amanhecer. Então assim, a letra já falou comigo, né? E... quando eu terminava de cantar, eu olhava e tinha muitos jovens ali na frente, jovens que eram da igreja mesmo, e ele estava no banco de mãos erguidas intercedendo por mim. Como sempre. Então eu estava no altar e eu via que Deus me entregava uma mensagem que era pra mim entregar pra ele. Quando eu ia em direção a ele pra entregar essa mensagem, ele já estava vindo na minha direção, marchando e falando em mistério. É muito eu. É muito ele. E aí ele chegava e me abraçava e no sonho eu caía nos braços dele. Então, assim, Deus me confirmou tudo no sonho. Eu já aceitei pro aniversário do sobrinho dele. E aí a gente já ficou junto. E a gente foi pra igreja junto, tudo. E, gente, e muito interessante é que quando eu tava indo embora desse final de semana, que pra mim foi muito maravilhoso, eu entrei no carro, despedi e fui embora. E coloquei louvores no carro. Eu senti muito a presença de Deus. Eu vim embora sentindo a presença de Deus. Me deu vontade de falar em mistérios. É como se eu soubesse que a minha vida estava mudando a partir daquele final de semana. É verdade. E esse foi o modo como a gente se conheceu. Foi gente. o modo como a gente... Esse é o modo mais louco de se conhecer. Então, mas foi muito perfeito, porque Deus nos uniu, Deus mostrou tudo, Deus nos direcionou desde tudo. E eu agradeço muito a Deus por isso, porque a minha vida mudou também. E só pra lembrar, fazia pouco tempo que nós dois tínhamos terminado os relacionamentos. Então a gente é contra, inclusive, isso, a gente é contra. Pra nós deveríamos ter um tempo sabe? Só que, irmãos, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu tava uns 3, 4 meses mas só. foi algo tão forte da parte de Deus que eu acho. uniu de forma tão extraordinária. E mesmo aquilo, o modo como aconteceu, a gente embora não concordamos tanto assim, não pode ser tão rápido, mas foi rápido, do jeito como Deus quis. Deus fez isso, ele havia profetizado 30 dias antes, do jeito que ele falou, aconteceu. Gente, aconteceu do jeito que ele falou. E com 1 ano de namoro e noivado, né, juntos, casamos no nosso aniversário de relacionamento. No mesmo dia, 14 de agosto. É isso aí. Gente, e é isso, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever. Tem muita gente assistindo os vídeos que não estão se inscrevendo. E ativar o sininho para receber notificações dos nossos próximos vídeos. E não esquece de comentar aí embaixo, tá? Aqui embaixo, não esquece de comentar. Se você gostou desse vídeo, o que mais te impactou nesse vídeo, comenta aí que a gente vai responder vocês. É isso aí, não esquece de colocar novos temas. Coloca aí embaixo aí, sugestões, a gente também faz, tá? Gente, muito obrigada. Até, gente. Se cuidem. Tchau.